palavra é sua, doutor José Henrique. Eu vou estar aqui anotando tudo. Muito obrigado, boa noite a todos os companheiros aqui presentes, os desencarnados também, que são sempre trazidos para aprenderem, e muitos para nos intuir diante dessa apresentação tão complexa, mas que é necessário que a gente aprenda, que a gente possa usufruir na melhor forma possível o que os espíritos nos trazem. Esse é o nosso objetivo. Como diz o Cristo Consolador, que está lá no nosso Evangelho, o primeiro mandamento é amai-vos, e o segundo, instruí-vos. Então, estamos aqui não só nos amando, estamos aqui num grupo homogêneo, vibrando, com as melhores intenções, assim como estamos nos instruindo, com todo o estudo, com toda a literatura que a doutrina nos confere. Então, vamos lá, eu vou passar aqui, então, começar a apresentar agora, né? É uma janela, né? Sim, uma janela. Agora vamos colocar aqui. Acho que já entrou, né? Esperar um pouquinho. Está entrando. Sim, já entrou. Bom, Lucimar, já estou aqui com o meu celular para que não aconteça o que aconteceu, lamentavelmente, sexta-feira passada. Sempre atento, está aqui no vibrador. Qualquer queda, é só você me ligar que a gente tenta novamente entrar na sala e dar prosseguimento ao seminário. Tá tudo certinho aí? Tá, ótimo. Está vendo a tela, tudo bonitinho? Sim. Então vamos lá. Nós paramos aqui, em verdade, dois slides à frente, mas é fundamental para que a gente possa nos reorganizar, entender o que estamos estudando. Nós estamos estudando exatamente para o final do nosso curso, da nossa apresentação, a classificação geral dos fenômenos de efeitos físicos. E aí vamos dar uma prévia, um prólogo, para que tudo, praticamente, que eu falar daqui para frente, como efeito físico, cumpre fundamentalmente essa mecânica, essa dinâmica que ocorre em função do espírito que vai promover o efeito físico. O espírito, ele utiliza o fluido universal que lhe pertence. Todos carregamos o fluido cósmico universal, a porta de entrada do pensamento de Deus. E Deus está em nós. Então a gente sempre imagina, na nossa visão ainda um tanto deturpada, o fluido está longe de nós. Não, o fluido nos envolve. Até porque é do fluido universal que se origina a matéria. E nós somos energia condensada. Somos matéria, mas é uma energia condensada. Então, os espíritos, como não podem atuar diretamente na matéria, por serem estruturas díspares, diferentes, eles precisam de um elemento intermediário, que nós sabemos que é o feixe perispirítico, com as suas camadas, com as suas estruturas. Ainda não sabemos a grandiosidade deste feixe. Estamos ainda engatinhando em alguns parcos conhecimentos. Portanto, meus amigos, vamos conversar com o que a gente já sabe de alguma forma. Vamos rememorar dentro dos nossos estudos o que já aprendemos, com algum detalhamento.
Esse detalhamento é importante. Então, voltando ao que estávamos falando, apenas recordando que o espírito usa o fluido universal e vai fazer uma comunhão química. É interessante que o Jung, Carl Gustav Jung, que foi discípulo de Freud, que eu admiro profundamente, ele nos fala no livro Psicologia e Alquimia de um casamento químico, um casamento molecular, que ele chama de hieros gamos. Hieros gamos significa casamento químico. Então, no campo energético, isso ocorre. Vai haver um hieros gamos, ou seja, um casamento, uma união, né, do fluido universal do espírito com o fluido animalizado do médium. O fluido vital, que também podemos chamar de ectoplasma, ou fluido elétrico também. O ectoplasma, segundo estudiosos, ele é fabricado, é sintetizado pelo duplo etérico. O duplo também pertence ao feixe perispirítico. Então, o ectoplasma, esse fluido animalizado, ele está muito próximo da matéria. Então, os espíritos precisam deste fluido, já que não podem atuar diretamente na matéria, para esse casamento químico, fluido universal e o fluido animalizado do médium. Nós não podemos esquecer isso, entendendo isto dentro de nossas limitações, porque a espiritualidade nos afirma que desconhecemos como isto acontece. Não nos é dado ainda saber. Molecularmente, ou atomicamente, ou subatomicamente falando, como esse procedimento ocorre. Apenas uma visão um tanto periférica de que é o casamento, é a união, essa uniformidade que vai haver entre o fluido universal e o fluido animalizado do médium para que hajam os fenômenos físicos de quaisquer ordens. Tudo cumpre esta finalidade. A não ser o espírito encarnado, isso é raríssimo. Para Jesus foi fácil, quando ele usou seu próprio fluido universal, estando ele encarnado, combinou com seu próprio ectoplasma para dar vida às mesas que caíram e aos chicotes que também caíam estalando no chão, para assustar os mercadores, naquela passagem que todos nós conhecemos, os mercadores expulsos do templo. A ideia de Jesus era assustar aqueles que mercadejavam com as coisas santas. Vejam que interessante, né? O que não, o que é paradoxal, o que é ininteligível, incompreensível, é Jesus pegar num chicote para chicotear os mercadores. O espírito puro, amor puro, médium direto de Deus, utilizar um chicote, isso é inadmissível para a nossa compreensão. Então, Jesus usou, e tinha poder para isso, as suas forças pessoais, para, então, promover um efeito físico que assustasse aqueles mercadores incautos, imprevidentes. Então, compreendendo isto, vamos agora, praticamente, quase que uma apresentação teórica das possibilidades dos fenômenos de efeitos físicos, já entendendo que o espírito utiliza seu fluido universal em combinação com fluido animalizado, ectoplásmico, do médium. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou pular 2 slides, porque verdadeiramente nós paramos aqui. Fenômenos. Vamos lá. Efeitos físicos. Telergia. É um trabalho à distância do médium. Então, vai ocorrer esse casamento químico entre o fluido universal, cósmico universal do espírito, utilizando o fluido universal,
combinando com o fluido animalizado do médium, só que a distância do médium. Por ser a distância do médium, isso é denominado telergia. Quais são os efeitos? Raps, do inglês rap, que quer dizer piparote, pancada rápida, batida feita na porta ou o respectivo som da porta. Bater viva e rapidamente. É dar um golpe ou uma pancada seca. É diferente, como nós vamos ver daqui a pouco, da tipologia. Porque o raps, né, não tem uma linguagem, não tem uma comunicação, não tem um código. É apenas uma batida. Isso chamamos de telergia, a distância do médium. Então, sons e ruídos produzidos pelos espíritos em um ambiente e com a finalidade de chamar a atenção das pessoas presentes, como quem diz, tem um mundo extrafísico, existe um mundo extra-orgânico, sempre com a orientação e a permissão da espiritualidade superior, para que não hajam, né, discrepâncias, porque sabemos que os espíritos que utilizam esta fenomenologia são espíritos ainda imperfeitos, muito imperfeitos. Então, eles são utilizados pelos espíritos, né, superiores exatamente para chamar a atenção das pessoas presentes, para informar, através deste fenômeno, que existe o mundo espiritual. Então, e a tipologia? Que é diferente, vamos voltar aqui, da telergia. A tipologia vem do grego, tipto, que quer dizer bater, e logos, que quer dizer discurso, fala. Então, há um bater que significa e que corresponde a um discurso, uma informação, diferentemente dos raps da telergia. Perfeito? Então, é uma linguagem convencionada por pancadas, ruídos e batimentos, efeitos físicos. E vocês já sabem como funciona. É um modo de comunicação dos espíritos. Daí a tipologia alfabética, quando cada efeito acústico vale uma letra. Então vejam a dificuldade, né? Cada batimento, uma letra, 2 batimentos, letra B, 3 batimentos, letra C, como era difícil uma comunicação. Isso nós vamos lá nos primórdios, quando surgiu o advento da nossa doutrina espírita. E até antes já existiam esses fenômenos. E a sematologia? Vem lá do grego sema, que quer dizer sinal. Logos, que quer dizer também discurso e uma fala. Ou seja, meus irmãos, já vai haver um discurso, uma comunicação, uma fala através de sinais e não batimentos. É uma linguagem por sinais. Está aqui a comunicação dos espíritos pelo movimento dos corpos inertes, a mesa girante, que informavam, né, davam uma comunicação através de códigos, letras e números. Então, a diferença é exatamente, o raps é apenas um batimento. A tipologia é um batimento que leva a um discurso, a uma comunicação, pelos batimentos. Mas a sematologia é também um discurso e uma fala por sinais. Claro isso, vamos à frente. E os motores? Pois é, a telecinesia. Cinesia quer dizer movimento. Como isso acontece? Nos processos de levitação, translação ou movimento de objetos ou corpos sem contato físico com o médium. São os efeitos mecânicos. Então, mais uma vez, relembrando o casamento do fluido universal com o fluido do médium, não vai ter contato físico com o médium. E mediante esta química
vai haver o processo de levitação ou movimentação de objetos ou corpos. Foi exatamente o que aconteceu lá no Templo de Jerusalém, ou um processo telecinésico, em que Jesus usou seus próprios fluidos para dar vida factícia. Factícia significa artificial, aos objetos, para assustar os mercadores que estavam lá fazendo comércio com as coisas santas. Continuando, isto realmente aqui é um fenômeno extraordinário, fenômeno de transporte, que vale a pena ler, porque estudar, nós vamos encontrar isso lá no livro dos médiuns, e como isso funciona. Uma informação muito preciosa de Erasto, discípulo de Paulo. Então, ele explica ipsis literis, ao pé da letra, como é o fenômeno de transporte. Eu não vou aqui me estender muito, isso daria realmente quase que uma palestra, mas, a grosso modo, vocês vão entender. O espírito, através das combinações já revistas aqui, já faladas, eles vão envolver o objeto. Vão envolver o objeto se torna invisível. É um envolvimento daquela combinação fluídica, daquela química, né, que foi falada no início. Aí, então, esses objetos são transportados. Agora, ele fala aqui de desmaterialização. Pode ocorrer não este envolvimento, não esta invisibilidade dos objetos, os espíritos, a isso caberia a espíritos mais aquinhoados, mais qualificados, que vão desmaterializar o objeto e materializar depois. É a rematerialização de objetos e até de corpos. Então a gente já começa a entender que são fenômenos, tanto um quanto o outro, extremamente raros. Extremamente raros. Então, mesmo não havendo a desmaterialização, e a desmaterialização mais raro ainda se torna, isso caracteriza os fenômenos de transporte. Agora, quando há trazimento de corpos para dentro de um ambiente, o fenômeno é chamado de apporter, do francês apporter, ou não, aporte, do francês apporter. Quando é levado do ambiente para o exterior, é deporte, que vem do francês déporter. Olha só, isso aí é muito interessante, né? Como é que objetos são levados de dentro de um local, se ele estiver fechado, para fora ou de fora para dentro, sem haver a desmaterialização? A desmaterialização é fácil nós entendermos. O espírito desmaterializa e transporta o objeto para fora e para onde ele quiser. Mas quando há um envolvimento, estamos ali com um objeto material, uma jarra, né, um copo, uma xícara, e aí eles envolvem, o objeto fica invisível e eles passam pela matéria. Não há a desagregação da matéria, nos informa Erasto. Então, como é que a matéria passa pela matéria? Isso não é informado. O próprio Erasto nos deixa assim, né, numa possibilidade de entendimento, mas hoje já entendemos, pela física, que existe um espaço entre as moléculas, que denominamos de vácuo. Ali não há matéria, a matéria densa que conhecemos. Então, é nesse exatamente espaço é que penetra, né, esse casamento químico, como nós estamos dizendo, envolvendo o objeto num espaço onde não tem matéria. Então, não vai haver colisão molecular. É no vácuo, que os quânticos chamam de fluido quântico do vácuo. Né? Interessante essa denominação. É fluido quântico do vácuo.
Então, é nesse espaço, no vácuo, que a matéria envolvida, né, pelo espírito, que vai penetrar para ambiente, dentro de ambiente hermeticamente fechado ou de dentro para fora. Visto isso, vamos continuar. Nós temos os processos químicos, efeitos físicos, combustibilidade, ou seja, formação de fogo, labaredas, daí o termo pirogenia. Piro quer dizer fogo. Como isto acontece? Nós temos que entender, aqui não está citado no livro, como que funciona a formação do fogo. É uma doação de elétrons, né, de elementos orgânicos, o carbono. O carbono vai doar elétrons numa velocidade impressionante, reagindo com o oxigênio. Essa reação dos elétrons do carbono, que é um elemento orgânico, com o oxigênio, vai dar uma reação de combustibilidade, formação de fogo, de labaredas. Isso ocorre normalmente, né, fisicamente. Então, os espíritos, obviamente, através daquela união química, vão atuar nos elementos orgânicos, na doação de elétrons do carbono, reagindo com oxigênio, formando, então, a formação de fogo, né? Que aqui o nosso irmão Lamartine chama de combustão paranormal de um objeto. Agora, tem a incombustibilidade, a não formação, não há formação de fogo, é a pirogenia. A quer dizer não, sem. A pirogenia. É a não combustão de um objeto ou corpo. Nesta união química, eles formam uma camada perispirítica, né, com um fluido universal, envolvendo o objeto, sem formação de fogo. Tá aqui um exemplo. O médium não se queima quando toca no fogo ou em brasas. Como não sente dor. Então, é o caso dos faquires, que todos conhecem. Isso é a refratariedade ao fogo. E ele cita aqui um dos livros dele, do Lamartine Palhano Júnior, Centro Espírita Leon Denis, 1996, que ele nos fala dos experimentos de William Crookes com o médium Home. Exatamente, né, unindo o espírito, né, com o médium Home para a formação, né, desses fenômenos, como já foi falado dentro daquele casamento, dentro daquela união química, vamos assim dizer. 3. Escotografia. Então, termos extremamente importantes. Escotografia é, da mesma forma, de efeitos físicos, uma impressão que os espíritos fazem numa película fotográfica. Não sabemos, em plena obscuridade, não sabemos como isso funciona. Volto a dizer, não nos é dado saber. É mediante aquela união química do fluido universal com o animalizado do médio, eles vão atuar na película fotográfica. Deve haver uma transformação química da película que desconhecemos. Da mesma forma, alteração de temperatura de um objeto ou corpo, quente ou frio, em ambiente estável. Eles agem exatamente nas funções térmicas de um objeto ou de um corpo. Da mesma forma, provocando uma temperatura quente ou uma temperatura fria. Transubstanciação da água. Isso nós conhecemos, que muda de aspecto, cor e gosto. Sabemos que Jesus fez isso, né? Naquelas bodas de Caná, onde os convivas precisavam, né, ficar alegres porque houve realmente um interesse muito grande de Maria, sua mãe, de Pedro. Jesus transformou água em vinho. Claro, com aspecto, cor e até gosto de bebida alcoólica sem haver álcool. Porque não podemos entender Jesus colocando álcool para embebedar aqueles convivas, aqueles convidados.
mas mostrando aqui a possibilidade de haver uma transubstanciação da água, molecular, da mesma forma que existe na película fotográfica, a escotografia. União dos fluidos universais com os fluidos animalizados e havendo, então, alterações moleculares, onde, então, a água vai mudar de aspecto, de cor e de gosto. Olorização, da mesma forma. Tudo cumpre o mesmo mecanismo. No caso da olorização, vem de olor, que quer dizer cheiro, suave, produção de odores dos mais diversos, desde perfumes a cheiros desagradáveis. Nós conhecemos quando a nossa querida, estimada e amada irmã Sheila chega nos ambientes, todo mundo sabe que ela está presente pelo cheiro de rosas. Ela mesma utiliza o fluido universal com o fluido animalizado dos médiuns que estão à mesa medianímica para, então, promover a olorização. Odores no caso, odores de rosas, caracterizando a chegada dela, rosas brancas. Volto a afirmar que nós desconhecemos, na essência, como tudo isto funciona. Perfeito? Continuando. Fenômenos elétricos, olha só, ações eletromagnéticas sobre equipagens eletrônicas. Nós sabemos que a força eletromagnética, entendendo que o pensamento é uma onda eletromagnética, quando a gente pensa, nós estamos promovendo uma onda elétrica e magnética, ou seja, eletricidade e magnetismo, atração. Por que nós atraímos espíritos pelo pensamento? Por conta dessas ondas magnéticas, de imantação. Então, ações eletromagnéticas sobre equipagens eletrônicas é uma das forças do nosso planeta. Só recordando, nós temos as seguintes forças no nosso planeta. Temos a força nuclear fraca, nuclear forte, eletromagnética e gravitacional. São exatamente as forças, né, inerentes ao nosso orbe. Então, é uma força da natureza. Os espíritos vão usar essas forças dentro daquele processamento. E tem pessoas que transmitem choques. Isso é muito comum. Às vezes, as pessoas que a gente encosta, então, são pessoas que já trazem essa tendência, essa predisposição. Volto a afirmar, é uma faculdade anímica. Então, ela está doando fluidos mediante essa qualidade que ela traz, que ela trouxe quando encarnou. Uma eletricidade que caminha, né, basicamente em nossos nervos, em nosso sangue também, né? Tudo é composto de eletricidade. E os fatores magnéticos, nós temos os efeitos magnéticos da radiestesia, como sobre uma agulha da bússola ou outros metais. Não esquecendo que o processo é o mesmo, companheiros, para tudo. Pode haver a indução de superexcitação de um médium sobre outro. Uma superexcitação de um médium agindo sobre outro médium. Sob, obviamente, as expensas dos espíritos, utilizando os fluidos animalizados do médium para agir sobre o outro. A mediunidade de cura, sabemos plenamente, por exemplo, o passe magnético, ele pode curar. O que é o passe magnético? Senão a transmissão de ectoplasma, do fluido animalizado, potencializado pela espiritualidade. O médium pode ter esta faculdade de cura, mas se ele não tiver num trabalho digno, com os recursos oferecidos pelo mundo espiritual, isso pode se perder. Assim como a magnetização da água. Quando vamos magnetizar a água,
São os fluidos animalizados, o ectoplasma, assim como no passe magnético, que é transfundido, né, para o receptor e, quando é a água, seria para a água. Claro, volto a afirmar que isto se potencializa com a presença da espiritualidade que vai atuar sobre o médium, sobre o fluido animalizado do médium, com o fluido universal do espírito. Agora vocês entenderam como funciona a cura e o passe magnético? Bom, isso aqui também é muito interessante, né? A chamada sematoplastia. Como é que funciona a sematoplastia? Ou somatização, que vem de soma, corpo. Efeitos da sematoplastia, dermatografismo. Sinais ou palavras aparecem escritos na pele do médium, sob a forma de traços avermelhados, sanguíneos, que em medicina chamamos de eritematosos, mais ou menos salientes. Que coisa interessante. Então, temos aí dois processos. O espírito, atuando com o seu fluido universal, com o fluido do médium, vai gerar, por fenômenos e procedimentos desconhecidos, sinais na pele, atuando no corpo. Então, ele precisa do ectoplasma do médium, ele precisa do fluido animalizado. Sem isso, seria impossível. Agora, isso pode ocorrer como uma propriedade do próprio médium, da própria criatura, que chamamos de faculdade anímica? Pode. Pela ação da mente, do espírito, sobre o perispírito que vai atuar no corpo. E caso ele tenha este recurso, esta possibilidade, não é qualquer um que vai conseguir isto, são criaturas especiais, ele pode gerar traços sanguíneos no corpo. Isso nos faz lembrar, e vamos aqui à frente, do que chamamos de estigmatização. Ou seja, é um processo, como está aqui, o Lamartine coloca com muita propriedade, um processo anímico, como expliquei agora há pouco. As marcas da paixão do Cristo aparecem no médium. É um processo místico. O médium, se ele tiver esse poder, essa predisposição, esta faculdade anímica, o espírito vai com muita força, isso é muito raro acontecer, atuar no perispírito e, consequentemente, no seu próprio corpo. No caso aí, mostrando as marcas da crucifixão do nosso mestre amado, que chamamos de estigmatização. E tem algo também extremamente raro, é a invulnerabilidade. Olha que interessante. Recuperação rápida dos tecidos lesados. Quando o médium sofre traumatismos dilaceradores. A medicina ia ficar doida se isso acontecesse a mancheias. O espírito atuando no perispírito, perfeito? Faculdade anímica isto. Tá? Pode haver até intervenção espiritual, seria medianímico. Do espírito atuando pela combinação do fluido universal com fluido material, anímico, animalizado do médium. Pode haver das duas formas, mas pode ser uma faculdade puramente anímica. A depender da predisposição, seriam realmente criaturas, médiuns especialíssimos, em que ele pode reparar os seus tecidos lesados. Vejam só que coisa impressionante. Mas, talvez eu nunca imaginaria isso, mas há essa possibilidade. A pessoa se machuca, vai imediatamente recuperar seus tecidos. Pela força do espírito, não há participação espiritual, uma faculdade anímica, pessoal, individual, sobre o perispírito que vai atuar sobre o corpo, reparando aquela lesão provocada. Isso tudo, companheiros, é para que a gente possa cada vez mais ir aprendendo as possibilidades
tidas e havidas como milagres, que não são. Muito bem. Fenômenos. Outros de efeitos físicos. Teleplastia. É o ectoplasma visível, que pode apresentar uma visibilidade luminosa ou não. E aqui nós temos os efeitos. Transfiguração. E volto a repetir, isso pode ser anímico, da própria criatura, especialíssima, ou pode ser sob ação espiritual, fazendo a conjugação do fluido universal com o fluido especial do médium. Não é qualquer médium. E o que acontece na transfiguração? Mudança do aspecto de um corpo ou de parte dele. Vai haver alterações no rosto do médium, surgindo o de outra pessoa. Que coisa impressionante isso. Ou uma fisionomia de uma encarnação passada, do próprio médium, seja através do próprio médium, qualificado para fazer isso, obviamente, ou com uma ação espiritual coadjuvante. Alguém falecido. Pode haver alterações nos braços, nas cordas vocais. Qual é a grande transfiguração que conhecemos nas Escrituras? A de Jesus, no Monte Tabor. Ele ali, Jesus estava encarnado, então, uma faculdade anímica. Jesus tinha evolução moral para fazer isso, com a presença dos desencarnados ali, dois desencarnados, Elias e Moisés, e ali ele se transfigura. Com que finalidade? Tanto que os apóstolos ficaram realmente enceguecidos com tanta luz, para exatamente nos mostrar, meus irmãos, o que nos aguarda. Jesus quis ali dizer que ele era a luz. Tanto que é uma frase de Jesus: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Vejam que maravilha. Mas também para nos mostrar que um dia seremos luzes. Estaremos nas mesmas condições, tais quais a do Mestre Jesus. Isso é muito bonito, né? Quando a gente estuda e compreende que não existe um milagre. O que existe é o desconhecimento, a ignorância. E a bicorporeidade, que nós temos no Livro dos Médiuns dois exemplos, Santo Antônio de Pádua e Santo Afonso de Ligório, é quando o espírito, isso volto a repetir, isso pode ser um processo anímico, como pode haver uma intervenção espiritual na união daqueles fluidos. Quando há um grau de semilibertação perispirítica, emancipação da alma, o corpo fica adormecido e o espírito vai se materializar para cumprir uma finalidade, como foi no julgamento, que nós conhecemos da história de Santo Antônio de Pádua e Santo Afonso de Ligório. Desdobramento e materialização do espírito de um vivo. E a superincorporação, meu Deus, olha que coisa magnífica, a superincorporação. O espírito está materializado, perfeito? Seja sob ação espiritual, seja por uma faculdade anímica. Ele pode servir de médium para espíritos desmaterializados. Chamamos isso de superincorporação. Os espíritos utilizam-se do perispírito materializado do médium. Esse termo foi utilizado por Ranieri em seu livro Materializações Luminosas. Parece, eu diria que não parece, que é uma variação da bicorporeidade. Vamos então aos processos de materialização. Estamos vendo aí, número 1, materialização parcial. Volto a repetir, união de fluidos.
Esse fluido ele pode ser de um médium e pode ser até retirado da natureza. Chamamos isso de ectofitoplasma. Se for das pedras, ectomineraloplasma. Se for do médium, de um outro médium, ectoantropoplasma. Olha que interessante isso. Isso não está no livro. Isso é de uma outra literatura, que agora eu não me lembro qual. Então, essa materialização, união fluídica do espírito, que vai se materializar, que ele precisa de fluidos densos. São os fluidos do ectoplasma, de médiums ou da natureza. Essa materialização pode ser parcial, os espíritos materializam parte de seus perispíritos, principalmente mãos, as mãos ectoplasmáticas, para realizar algumas ações. Ou total, como foi o caso de Jesus, se fez materializado perante Tomé, perante Maria de Magdala. Os espíritos materializam-se completamente. Entendemos, meus irmãos, que isso realmente são espíritos mais avantajados. Não qualquer espírito que pode se materializar, né? Ou até pode sob a supervisão de espíritos mais categorizados. Bom, mas em se tratando de efeitos físicos, olha que nós vamos por uma variante. Os espíritos podem atuar de duas formas. Pode haver ação direta dos espíritos sobre a matéria, sim, não necessitando do fluido animalizado do médium. Olha aí uma possibilidade, né? Não, porque a gente pensa, né, efeitos físicos, como disse lá no início, casamento, comunhão, união, hierosgamos, do fluido universal do espírito com o fluido animalizado do médium, para que hajam os fenômenos físicos. Mas pode haver uma ação direta dos espíritos, sim, sobre a matéria, sem a presença do médium. Como? Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 8º, número 129. O espírito atua sobre a matéria. Ele, da matéria cósmica, do fluido universal, que lhe pertence, que ele tem, ele tira os elementos de que necessita para formar, a seu bel prazer, objetos que tenham aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Que coisa fenomenal, né? Olha, meus irmãos, quando a gente lê tudo isso, a literatura extensa, vários livros a respeito desses fenômenos, muitos ficam até perplexos, ficam desnorteados. Por isso, muitas coisas ainda não chegaram a nós e ainda estão longe de chegar. Talvez nesse planeta de regeneração, com a evolução da inteligência, da moralidade, a gente vai passar a conhecer muitas coisas que atualmente desconhecemos. Como tudo isto funciona. Isso é apenas um projeto. Kardec colocou como um projeto, um esboço das possibilidades. Então, ação direta dos espíritos sobre a matéria. Ou, como já foi falado, os espíritos utilizam combinações fluídicas, energéticas, associando fluidos que lhes são próprios, fluido universal, com os fluidos animalizados do médium. Isso nós estamos falando desde o início. E podem ser fluidos da natureza. E atuam no mundo material manifestando-se. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, capítulo 15, 5º, número 99. E também está em André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 107. E nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, páginas 232 a 245. Muito bem, mas vamos voltar na segunda alternativa. Mediunidade de efeitos físicos.
união, casamento, comunhão, o termo que vocês queiram usar, entre o fluido universal do espírito e o fluido animalizado do médium. Então, essa segunda alternativa, como ficou evidente, há necessidade de médiums. Segundo exemplo, são médiums especiais, não é qualquer médium. Médiuns que nascem com esta predisposição. Porque há uma dissociação. Lembram do início do curso, que eu falei dos fatores dissociativos? Então, o médium ele tem que se dissociar do corpo. Ou seja, semi-libertação do perispírito, emancipação da alma. Ou seja, estado alterado de consciência, onde vai haver o desdobramento perispirítico. Não esquecendo que o corpo também entra, num menor grau, nesses fatores dissociativos. Está aqui. Além da dissociação psíquica, a dissociação biológica. O corpo também, né, ele se amplia, ele se distende, ele se emancipa de uma certa forma, mas num grau muito pequeno. Tanto que, quando analisamos a aura, aquela túnica que nos envolve, o que é a aura psíquica? É exatamente a expansão do perispírito, do duplo etérico e do corpo físico em menor grau, para compor aquela túnica chamada aura, aura psicológica, que os espíritos observam, porque a aura nos caracteriza sentimentalmente, emocionalmente, né, cognitivamente, nossos pensamentos. Olhem isso aqui que é muito interessante. Na definição do espírito, André Luiz, em seu livro Mecanismos da Mediunidade, lá no capítulo 17º, páginas 121 a 127, a personalidade mediúnica do médium de efeitos físicos, voltando aqui atrás, médiuns especiais, apresenta dissociação, certo grau de dissociação psíquica. Quando isso ocorre, há uma espécie de desarticulação das suas forças anímicas, do seu próprio perispírito, do espírito do perispírito. E essas forças são responsáveis pela união, pela coalizão dos tecidos orgânicos que constituem seu organismo. Ora, meus irmãos, então não é difícil entender que quando ocorre essa dissociação psíquica, que é uma faculdade do médium, anímica, que pode ser também com atuação espiritual, é uma característica que nasceu com ele, é uma predisposição, esse processo dissociativo vai, de certa forma, desarticular as suas forças, as forças anímicas do médium. E, consequentemente, como essas forças são responsáveis pela coalizão, pela união das moléculas, dos tecidos biológicos, obviamente passamos a entender que também o corpo entra num processo de expansibilidade, de dissociação, mas muito pequeno. E com isso exteriorizando energias, suas energias materiais, as energias ectoplásmicas, as suas energias físicas do próprio corpo, que são fabricadas, nós já sabemos, pelas mitocôndrias celulares. É o trifosfato de adenosina que guarda a relação com o ectoplasma, mais sutil. Por isso ocorrem os fenômenos que vão variar de REPs, lembram lá no início? Os REPs, a uma ectoplasmia visível. Como temos que estudar? Essa é a grande realidade. Isso são estudos ainda extremamente limitados para a nossa capacidade. Vamos falar nesse
nessa finalização do nosso curso, do ectoplasma, que, segundo o espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz e nos Domínios da Mediunidade, os 2 livros, qual é a definição? É uma substância caracterizada por cheiro. Tem cheiro, porque é um fluido, é uma energia muito próxima à matéria. Assim como o nosso corpo tem cheiro, o ectoplasma também tem cheiro. Um cheiro especialíssimo. Expelida, como sabemos, pelos orifícios naturais do corpo do médium. Estamos sempre doando ectoplasma. Agora, os médiuns de efeitos físicos doam mais para que haja união com o fluido universal do espírito. Por isso são médiuns especiais. Perfeito? Então é interessante nós entendermos isso. Apresenta-se como uma massa esfumacenta, algo assim meio vaporoso. Pode ser móvel, porque não podemos esquecer que o ectoplasma sofre a ação do pensamento. André Luiz nos fala isso na sua literatura. A união do pensamento, ou seja, ondas eletromagnéticas, com o ectoplasma, é tão íntima, ele faz até uma comparação, quanto o feto em relação à mãe. Então, o ectoplasma sofre a ação do pensamento. Então, o pensamento pode gerar uma mobilidade ou uma inércia. E esse ectoplasma tem também esse aspecto, a nervosa, essa energia, porque o sangue, por exemplo, carrega bastante ectoplasma no seu, na sua condução, entendendo que isso sofre ação dos nervos. São chamados feixe vásculo nervosos. Onde tem vaso, tem nervo. Então, no sangue tem um ectoplasma. Por isso, a denominação de nervosa. É viscosa. E lembra o ectoplasma uma massa protoplasmática. O que é o protoplasma? Temos o nucleoplasma e temos o citoplasma. Ou seja, o citoplasma, aquelas organelas da célula, estão mergulhadas numa espécie de massa coloidal, substâncias químicas. Tá? Serve de uma estruturação para essas organelas, como, por exemplo, a mitocôndria, retículo endoplasmático liso, os vacúolos, aparelho de Golgi, isso tudo no citoplasma. E também no núcleo, no DNA. Ele está como que estruturado numa substância coloidal. O nosso irmão aqui, o Lamartine, coloca apenas citoplasma sol do citoplasma celular. Mas também o núcleo, ele compõe esta massa protoplasmática. E qual é a natureza do ectoplasma? Independente do caráter e das qualidades morais do médium, olha que coisa linda, as qualidades morais, constitui emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma celular é uma de suas principais fontes. Então, já entendemos aqui a relação das mitocôndrias, que pertencem às mitocôndrias ao citoplasma, perfeito? Na elaboração da energia do trifosfato de adenosina, que guarda a relação com o ectoplasma. Está aqui bastante claro, e o nosso Lamartine coloca, independente do caráter e das qualidades morais do médium. Ou seja, não depende das qualidades morais. Claro que se houver as qualidades morais, isso imprimirá no ectoplasma uma natureza mais sutil, mais delicada. Lembrando a relação dos pensamentos com o ectoplasma. Quais são os elementos essenciais dele?
fluidos superiores e sutis do mundo espiritual. Então, como sabemos, já falamos isso desde o início, esses fluidos superiores do fluido. Aliás, o ectoplasma são transformações moleculares desses fluidos superiores, o fluido cósmico universal. Vai havendo um processo de adensamento. Como nós, corpos, nossa organização física, só existe porque existem transformações moleculares do fluido universal. Responsável, o fluido cósmico universal, pela formação da matéria. Tem os recursos fluídicos do médium, dos assistentes encarnados, e, como disse, energias e material retirados da natureza, principalmente do mundo vegetal. Tal a sua pureza. É o ectofitoplasma. Quais são as propriedades do ectoplasma? A plasticidade. Nós sabemos que o próprio corpo traz limitadamente a sua plasticidade. O sistema nervoso central, isso já está amplamente estudado, ele tem a sua plasticidade, que é denominado de neuroplasticidade. Portanto, o ectoplasma traz a sua plasticidade, como o perispírito traz a sua plasticidade. Muito maior do que o corpo físico. E adaptabilidade às diretivas do pensamento, isso já foi falado. A ação do pensamento sobre o ectoplasma. Portanto, ele é sensível à ação mental. A penetrabilidade. Lembram-se da penetrabilidade? Atravessa obstáculos materiais, exatamente pelo vácuo, onde não há matéria densa. Por isso que os objetos são introduzidos, envoltos no fenômeno de transporte, ficam invisíveis e penetram, entendeu? Pela união do fluido universal do espírito com o fluido animalizado. E o fluido animalizado nada mais é do que o ectoplasma. Portanto, existe a penetrabilidade sem haver a desmaterialização, que também pode ocorrer. Condutibilidade aos fluidos elétricos e magnéticos. Então, é um fator de condução dos fluidos elétricos e magnéticos, como, por exemplo, o pensamento. Então, o ectoplasma é que vai carrear, principalmente no sangue, os pensamentos. Os pensamentos que vão se distribuir para todo o corpo, atuando nas células. Agora começamos a entender como o pensamento age no corpo. E, diante disso, passamos a entender as doenças, denominadas, cognominadas de psicossomáticas. A atuação do pensamento no corpo físico. Exatamente, o pensamento é acarreado por ser uma onda eletromagnética, essa condutibilidade pelo ectoplasma, que compõe o sangue, porque é o fluido vital que nos dá vida, é o ectoplasma. E o sangue, sem ele a gente não vive. Por isso ele é repleto de ectoplasma. E entendendo também que o sangue conduz o oxigênio. Por isso o oxigênio que inalamos, que aspiramos, ele é rico em ectoplasma. Quanta coisa realmente para a gente compreender e entender. Sensibilidade ao pensamento, já falamos sobre isto. Ligação do ectoplasma com o pensamento. A luz, por isso o ectoplasma é fotossensível, as reuniões de materialização são feitas no escuro, ao toque corporal, dada a sua intimidade com o corpo físico. Pode se tornar invisível, pode ser encontrado em estado invisível, bem rarefeito, mas consistente, capaz de mover a matéria
a ser fotografado. Isso é a chamada alavanca psíquica de Crawford. Quantas coisas, né, meus irmãos? E os médiuns curadores? No espiritismo de hoje, esses magnetizadores são conhecidos como médiuns passistas, porque exatamente vai haver uma transfusão de ectoplasma, de fluido vital. E se o médium ele tiver esta característica, que é uma predisposição, o poder de cura vai ser muito maior através do passe, desde que ele esteja realmente ambientado para esse trabalho, desde que haja a vontade, a intenção, os bons pensamentos, porque isso não vai ocorrer simplesmente só pelo fato dele ser um médium de cura. Tem que haver a participação espiritual, que vai unir seu fluido universal com este fluido especialíssimo do médium chamado de curador, com uma ação extraordinária através do passe. Pois se tornou muito divulgado o sistema de magnetização pelo passar das mãos sobre o rosto do paciente. Transmissão de fluidos. A fluidificação da água, principalmente quando houver associação da prece. Está lá nos Mecanismos da Mediunidade, capítulo 22, páginas 157 a 162. Vejam que coisa, né? Porque quando entendemos que também esses médiuns que trazem essas características, se eles estiverem conectados com a espiritualidade, que vai utilizar seus fluidos, potencializando seus fluidos, e se ele então se conectar pela prece, os efeitos certamente serão extremamente diferenciados. Aliás, diz aqui o nosso querido Lamartine, diz ele aqui, essas práticas vieram do mesmerismo. Vamos lembrar, é um dos pais do magnetismo, né? Franz Anton Mesmer. Então, essas práticas vieram do tempo de Mesmer, do mesmerismo, no século passado, quando médicos espíritas, que também eram magnetizadores, introduziram no Brasil tais procedimentos, com apoio total da espiritualidade. Nada é realizado à parte. Apoio da espiritualidade. Hoje temos bastante divulgadas essas associações desse poder do magnetismo com os espíritos, com o mediunismo, com a ação espiritual. E aí os resultados têm sido muito bons. Embora qualquer pessoa de boa vontade possa predispor-se à prática do passe, olha só que interessante, porque aí realmente nós vamos ver um serviço extremamente categorizado, trabalhado, e que não é, lamentavelmente, toda casa espírita que possa realmente agir dessa forma. Mas vamos ver como isso é interessante como uma orientação para todos nós. Diz aqui o nosso irmão. Embora qualquer pessoa de boa vontade possa predispor-se à prática do passe, seria de bom alvitre, boa lembrança, que o centro espírita mantivesse em seus quadros de servidores os chamados médiuns passistas, categorizados, médiuns de cura, com reconhecida capacidade de cura. Agora, como proceder a isso? Como identificar? Sem a ajuda do mundo espiritual. Sem a ajuda de médiuns extremamente qualificados, abalizados, para poder identificar criaturas com capacidade de cura. E que tenham passado pelos trâmites normais da casa espírita. Não é chegar de fora, chegar, eu sou de cura e pronto, já está no trabalho. Não é assim que funciona, nós sabemos. Tem que haver o estudo, tem que haver o trabalho no bem,
É tudo uma escalada que acontece. Mas, diz aqui o nosso Lamartine, reconhecida a capacidade de cura, e que ele tem uma percepção adequada, que também não é fácil. Realmente são criaturas assim extremamente escolhidas, categorizadas para esta finalidade. Uma percepção adequada para analisar o psique dos pacientes. Então, olha que trabalho. Então, olha só a proposta desse esquema de serviço. Veja que é interessante isso, como é importante. Letra A. Tem que haver um entrevistador. Uma pessoa, né, um atendente, que vai pegar os dados do paciente e suas queixas. Então, o paciente chegou na casa espírita, para esse tipo de atendimento, tem que ter um atendente. Para fazer o que chamamos, em medicina, nós utilizamos o termo anamnese. O que é uma anamnese? Exatamente colher os dados do paciente e suas queixas. Nome, endereço, né? Se é casado, se não é casado. Enfim, uma anamnese. E suas queixas. Por que ele foi lá? Qual a razão? Qual é a sua queixa? Isso é realizado por um atendente, o chamado entrevistador. Muito bem. Aí vai passar por 3 médiuns videntes. Eu botei aqui, ó, em destaque. 3 médiuns com esta faculdade anímica. A vidência é um processo anímico. A vidência por si só. Não é medianímico, não é mediúnico. A não ser que o vidente se comunique com o espírito, né? Aí, ou então receba uma comunicação espiritual e veja o espírito que está se comunicando através dele. Aí o processo é medianímico. Mas nós estamos falando da faculdade anímica, de vidência. E Lamartine coloca aqui que sejam 3, pelo menos. O que não é tão fácil, né? Para casas espíritas menores. Mas isso é só um processamento interessante para nós vermos como ele trabalhava, que Lamartine já desencarnou. Bom, esses videntes, sem saberem das queixas do paciente, não podem ter acesso às queixas do paciente, para que haja uma análise bem esmiuçada, veriam cada qual em seu nível de percepção. Cada um tem uma percepção. Os graus de evidência trazem exatamente gradações, níveis de percepção. Não são idênticas para todos os chamados médiuns videntes, ou trazendo a faculdade anímica da vidência, né? Muito bem. Então, é um nível de percepção. Para quê? Para ver o real estado psicológico do paciente. Está claro aqui, não está descrito, que o vidente vai, mediante a sua faculdade anímica, observar a aura. O que essa aura tem a dizer? Porque a aura, volto a dizer, é a exteriorização daquele feixe perispirítico do duplo etérico que pertence ao perispírito e do corpo físico. Então, o estado real psicológico do paciente. Como, por exemplo, se ele está obsidiado, que o vidente vai ver o espírito, ou se não está obsidiado. Se há implicações de outras encarnações, é quase que uma regressão, praticamente, né? Se há, naquele momento, um comportamento atual inadequado desta vida, etc., isso tudo será visto exatamente por essa criatura portadora desta faculdade chamada de vidência. E letra C. Um dirigente, então, reuniria todos os dados e encaminharia o paciente, o dirigente, vai pegar todos os dados da anamnese, da vidência, de 3, né,
de 3 criaturas com essa faculdade anímica de evidência e vai encaminhar o paciente ou o problema apresentado para os médiuns, cujas forças seriam mais adequadas para o atendimento. Isso vai depender. Perfeito? Então ele coloca aqui C1, médiuns que vão atuar nos passes. Então aquele paciente precisa de passe, precisa da água fluidificada, precisa aprender sobre a meditação. Oh, meu Deus, meditação. Falei tanto no início, né? Poder da meditação, do desdobramento do perispírito, da expansibilidade, das memórias que afloram, a ligação da meditação com o autoconhecimento, e a partir do autoconhecimento virá a transformação, a vigilância, a prece, ou então uma irradiação mental, uma varredura anímica, ou seja, um vasculhamento, em caso de doença física, para tentar encontrar a causa, ou a varredura propriamente dita, o vasculhamento medianímico, se o paciente necessita de uma ajuda psíquica, ou um esclarecimento espiritual, ou os dois. Um esclarecimento espiritual e uma ajuda psíquica poderá ser realizada por um psicólogo, também pertencente ao grupo. Olhem as casas espíritas, né, que vão receber esse contingente. Nós cremos tudo nisso, nesse planeta de regeneração. Uma corrida maior à casa espírita, com essas criaturas, com essas faculdades de evidência, passando, obviamente, por todos aqueles estágios necessários para a qualificação. Então, ficamos aqui esperançosos de que tudo isto venha a ocorrer neste planeta de regeneração. É justo recordar que o passista, que deve contar com certo grau de percepção anímica, ele perceber, tem diversas maneiras de atender aos enfermos e necessitados. A prece de intercessão pelo necessitado. Olhem só o magnetismo do olhar. O olhar traz energia. O olhar, né, são as janelas da alma que podem magnetizar. O sopro curador, isto tão raro. Ainda temos dificuldades para o exercício do sopro curador por conta de nossas alimentações. A palavra indutiva, a palavra que induz, o atendimento fraterno, a irradiação mental, a água fluidificada, o passe e a imposição das mãos, o chamado toque curador. Então vejam a excelsitude do trabalho de uma casa espírita, os recursos. Por isso a importância da casa espírita, de estarem lá reunidos médiuns de cura, videntes, pessoas predispostas. E isso, obviamente, vai ocorrer, creio eu, esperançosamente, neste planeta que está já se mostrando para todos nós. Como acontece com qualquer um dos fenômenos mediúnicos, na base da faculdade curadora também está a mente, com suas emanações ordenadas pela vontade. Não esquecendo que nesta base de cura da mente, pela vontade, pela dedicação, pela abnegação, pelo altruísmo, estarão espíritos fortalecendo, né, esta cura, fazendo o devido casamento de energias mais sutis do fluido universal com os fluidos do médium. Fluidos esses que também vão se sutilizando à medida
que o médium se entregar, se abnegar altruisticamente ao trabalho. Sendo assim, queridos irmãos, não trouxe aqui todo o livro, nós vamos interromper, porque o assunto que virá depois sobre a meditação nós já falamos tanto, nós vamos abrir um tempo maior para perguntas, para tirar dúvidas, do curso todo, que foi ministrado em 5 módulos. Então, vamos proporcionar esse tempo maior e vamos fazer o término aqui dizendo que, sendo assim, todos os quesitos solicitados a um bom médium também o serão em relação ao médium passista. Acrescido é evidente de aspectos disciplinares mais rígidos. Isso é muito importante. Não ter vícios, dedicação, assiduidade, pertencimento. Isto tudo é disciplina. Como disse Emmanuel para Chico Xavier, disciplina, disciplina e disciplina. Para que possamos ser esses trabalhadores do Cristo e não ficarmos à mercê, lamentavelmente, de algumas influências negativas adquiridas no dia a dia, quando cedemos às influências desses irmãos que não querem que a nossa abnegação proceda. Então, muitos são influenciáveis, sim, quando chega o dia do trabalho na casa espírita. Diz ele aqui, pois que os fluidos curadores devem ser os mais puros possíveis. Quer dizer, ele tem a mediunidade de cura. Ele vai ter a intervenção espiritual para a potencialização e o reforço, o robustecimento destas energias. Mas ele tem que fazer o trabalho dele. Ser o exemplo, serem criaturas moralizadas, serem vigilantes no dia a dia, nas mais comezinhas situações, nos seus palavreados, nos seus pensamentos, nas suas ideias. Está aqui, sem nenhum teor. Está bem claro aqui, sem nenhum teor de vibrações tóxicas, nocivas, grosseiras, capazes de produzir mal-estar em quem as recebe, ou seja, dos receptores. Portanto, queridos irmãos, praticamente ao final do livro, não vamos entrar neste capítulo, isso já foi falado bastante, da meditação, do autoconhecimento, e eu acho que o mais importante foi citado em todo o transcurso dos módulos aqui apresentados, que foram 5, e eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de aqui estar, de estudarmos em profundidade, né, esse livro maravilhoso. E agora, então, a partir do final do mês, da última sexta-feira, vamos adentrar a um estudo que requer muita atenção, porque eu creio que está aí, mediante o conhecimento e as informações que nos serão trazidas dentro de nossas limitações sobre o perispírito, nós vamos ter um maior conhecimento, uma maior certeza, nos credenciando a trabalhos deste porte. Então, o objetivo é exatamente o estudo. Eu fico feliz por esse curso, relembrando aqui que esse curso foi proposto, idealizado em comum acordo comigo pelo nosso querido Ricardo Ottoni Figueiredo, a qual
A gente tinha, assim, uma grande amizade e um extremo carinho, um extremo respeito, um pelo outro. Então, eu agradeço ao nosso irmão, que nos deixou temporariamente, mas que certamente está vibrando e feliz de ele ter sido mentor deste curso. Guardo até hoje as suas palavras, o seu, a sua alegria, a sua euforia, o seu entusiasmo em abrir as portas do Centro Espírita Cachoeirense para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Então, deixo aqui o meu carinho profundo, fraterno, ao nosso irmão, que certamente está próximo, nos ouvindo, sorrindo, com aquele sorriso que lhe era peculiar, e dizer obrigado, Ricardo. Obrigado por tudo. Possamos estar mentalmente vibrando na mesma sintonia para a continuidade de nossos trabalhos nesta casa que você amava tanto, que você prezava tanto. O nosso amor e o nosso carinho esteja acalentando o teu coração. A tua hora chegou. Foi necessário que você partisse, mas seu amor ficou e ficará para sempre. Eu agradeço a oportunidade que tu me deste de estar aqui, desenvolvendo trabalhos de estudo que você tanto prezava, o seu entusiasmo, quando você dizia, puxa, vem falar o doutor Frutuoso. Eu me lembro muito bem que eu participei dessa reunião. Vem falar o Severino, que você também estimava bastante, e outros oradores. Você era realmente uma criatura dedicada ao seu trabalho espiritual, e a ti eu deixo meu profundo abraço e minha profunda gratidão. Portanto, meus queridos irmãos, ainda temos um tempinho, 20 minutos, para podermos trocar ideias a respeito desse curso e já abrindo as portas, né, para o novo curso. Não é curso. Agora não vamos determinar módulos, mas eu creio que é um assunto que vai varar o tempo. Porque só o livro dos Almino Zimmermann é de uma grossura impressionante. E claro que vamos trazer enxertos, inserções de outras obras, de outros estudos, que vai fazer com que a gente pesquise e traga assuntos concernentes ao estudo do corpo perispirítico. Então, vou passar a palavra à nossa querida irmã, Lucimar, para que então ela conduza as perguntas que serão aqui endereçadas para mim. Obrigada pelas palavras carinhosas, fraternas, são bem acolhidos aqui por nós, em relação ao Ricardo. É realmente isso que você falou, sim, sempre entusiasmado, sempre, né, cada vez mais eu falava, calma, daqui a pouco você vai colocar o Centro Espírita Cachoeirense lá como popstar, né, sempre buscando os palestrantes né, mais, enfim, o entusiasmo de fazer o curso. Lembro também quando ele falou que o que você acha? Vai ser ótimo, vai ser muito bom. Eu falei, também, pode, fecha assim com ele, boa ideia. Então foi muito bom. O estudo foi muito, muito proveitoso, doutor Rubinho. Hoje eu fiz mais anotações, hoje eu estava bem calminha para fazer bastante anotações, às vezes eu faço anotações rápidas. Fiz muitas anotações muito boas, mas com certeza eu vou rever muitos dos outros vídeos, mas me deu uma luz muito grande em relação aos fenômenos que a gente precisa saber, porque a gente trabalha na casa espírita, a gente está lá dentro da sala do passe, né? Então é muito importante a gente estar revendo esses processos espirituais que estão o tempo todo acontecendo, né? E às vezes a gente age muito no intuitivo, e é bom a gente ter um pouquinho de conhecimento, pelo menos um pouquinho, né? Porque realmente a gente tem que ler, reler de novo, e conectando aí esses saberes que o senhor trouxe de forma muito didática para a gente. Agradecemos muito a casa, agradece
de coração. Seu João e a Fátima quer fazer alguma pergunta? O Lucimar, Oi. um minutinho, porque eu recebi aqui um zap da Hilda, às 19h59, eu já estava conectado aí a vocês. Se eu poderia passar o link, provavelmente ela não assistiu a apresentação, mas ela pode entrar no YouTube, né? Sim, no SEC. Centro Espírita Cachoeirense. A sigla é SEC, e aí depois Centro Espírita Cachoeirense. Deve estar disponível já amanhã, porque ele demora a rodar um pouquinho. Mais tarde eu vejo se já está disponível no Drive. Aí eu já disponibilizo lá. No YouTube do SEC, né? Isso. Mas ela queria entrar hoje, não, para participar do final aí, ou não? Só ela queria ver a palestra depois? Não, ela queria ter entrado no. Mas ela me escreveu às 19h59. Aí, infelizmente, já tinha meia hora de palestra, né? Então, dona Lucimar, eu vou fazer uma precezinha breve, só para a gente finalizar e entrar na pergunta, agradecendo só a Jesus, né, aos amigos espirituais lá do nosso Centro Espírita Cachoeirense, e por ter nos proporcionado nesse servo, né, de Jesus, Dr. Rubim, ter nos trazido esse fruto saboroso, né, desse estudo que ele preparou com tanto carinho, né, com tanto amor, né, e dedicação, que dividiu conosco aqui, com certeza nessa noite fria, vai ser um calor, né, para a nossa alma, para que nós possamos ficar confortável, ter aquele sono reparador, para que a gente prossiga, né, nesse estudo da doutrina espírita tão consoladora para nossas almas, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja e lhe dê muita sabedoria ao doutor Rubim para que ele possa fazer vários outros estudos aí, né, muito importantes para que nós, né, como humanidade, possamos fazer desse país um mundo melhor, né, desse nosso planeta, Diego. Aí eu posso já emendar numa pergunta, não abusando? Pode sim, seu João. O doutor Rubim, por exemplo, o senhor falou aí muito da moralidade do médium, né? E realmente essa é uma parte fundamental. Eu pergunto ao senhor, por exemplo, como diz Kardec, todos nós somos médiuns, né? Uns mais com a mediunidade mais expansiva, né? Outros assim mais refratária, né? Eu pergunto ao senhor, um médium que tem assim, ou quase nenhuma mediunidade assim para expor, né, que não seja assim tão, como a gente fala muito, né, ostensiva, ele pode, nessa encarnação, ainda expandir, né, essa mediunidade dele, ou não? Ele pode ter a mediunidade de uma certa forma assustada e de acordo com o trabalho e com a educação, eclodir o que ele já traz. Nossa. Agora, tem os chamados médiums de apoio. São aqueles que vão doar fluidos, mas não têm a manifestação ostensiva, porque não nasceram, não encarnaram com essa predisposição. Então, o que nós sabemos, e o Allan Kardec nos fala que a mediunidade é uma faculdade orgânica, está lá no livro dos médiuns. Se é uma faculdade orgânica, ela é física. Se ela é física, é uma predisposição que o médium traz, que a criatura traz quando encarna. Então, se ele não tiver esta faculdade orgânica, que ainda iremos descobrir como é que isso funciona, já falaram da melatonina, da dimetiltriptamina, de receptores, que a mediunidade vai depender do número de receptores. Então, se ele não tiver isso, realmente ele não vai ter a faculdade propriamente dita ostensiva. Mas quando Kardec fala que todos somos médiums, é porque nós sofremos a ação dos espíritos. E mais, nós temos uma mediunidade que é inerente a todos. Qual é? Quando a gente está dormindo. A gente vai para o mundo espiritual, né, e se contactar com os espíritos. É chamada mediunidade onírica, que vem do onirismo, dos sonhos que nós temos quando estamos dormindo.
Então, por isso ele afirmou que todos somos médiuns. Agora, aqueles ostensivos, eles têm que trazer esta peculiaridade, né? Essa tendência orgânica, que vamos certamente indo cada vez mais dentro das descobertas para a compreensão de como isto funciona. Ainda estamos engatinhando, companheiro. Obrigado, doutor Rubem. Não é nada, João. Alguém mais quer fazer a pergunta? Não, nenhuma pergunta, obrigada. Então, acho que a gente pode estar encerrando por aqui, né, doutor José Henrique? E com um enorme agradecimento. Vai estar conosco ainda no final do mês, começando o nosso estudo sobre o perispírito. É dia? Deixa eu ver aqui, que eu não... Dia 30? Isso, dia 30, exatamente. Em verdade, nós vamos ter aí, não vai ter um tempo, um número de módulos, enfim. Enquanto houver assunto, a gente vai trazendo. Então, por exemplo, nós vamos começar lá do capítulo 1 do livro Perispírito. Às vezes, vamos evoluir tão lentamente que nós vamos levar para esgotar o assunto do capítulo 1, talvez 3, 4, 5, 6 reuniões. O que isso importa? O que importa é a gente aprender, o que importa é a gente realmente absorver os ensinamentos que são trazidos. Porque eu tenho já uma certa experiência sobre isso, alguns estudos que eu faço, em que muitas vezes uma reunião de 2 horas fica só adstrito a 1, 2 slides. É o aprofundamento, né? Então, o que vai exigir, né, das pessoas é uma presença, uma pontualidade, uma assiduidade. Embora o que eu vá falar na terceira, quarta reunião, né, eu não preciso ter passado pela primeira. Mas é fundamental que a gente acompanhe os estudos, os seus respectivos capítulos. Com certeza. Porque não é só o livro, né? Nós vamos trazer outros livros, outras inserções da própria codificação. Mas vai ser interessante que mesmo a cada encontro, o tema vai estar sempre ali, dando as informações do dia, né, da noite. Ele não vai precisar do pré-estabelecido, né? Vai estar sempre que é um assunto instigante, sedutor, a gente falar de perispírito realmente é instigante, é muito bom, e isso vai abrir realmente os nossos raciocínios. Muito bom, doutor Zé.